Olá, aprendizes, sejam muito bem-vindos ao Livro do Aprendiz. Aqui, juntos, desvendamos os mistérios da fé e aprendemos como crescer espiritualmente de maneira prática e inspiradora. É sempre uma alegria imensa ter você conosco, seja você um aprendiz fiel que já nos acompanha ou alguém que está dando os primeiros passos nessa jornada conosco. Neste espaço, construímos uma comunidade onde cada um pode se aprofundar nos ensinamentos divinos, refletir sobre questões espirituais e encontrar novas formas de viver uma fé vibrante e transformadora. Então, sinta-se acolhido e à vontade, porque o conteúdo de hoje é especial. Hoje, vamos explorar um tema que tem o poder de mudar a maneira como você enxerga sua vida espiritual: o jejum. Você sabia que jejuar não é apenas uma pausa na alimentação? É muito mais profundo do que isso. É uma prática antiga e sagrada que nos ajuda a nos conectar com Deus de maneira única e íntima. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar em histórias inspiradoras de personagens bíblicos e líderes espirituais que usaram o jejum para enfrentar desafios, buscar direção divina e renovar suas forças. Também vamos conversar sobre como você pode começar a praticar o jejum e, o mais importante, o que nunca deve fazer durante essa jornada espiritual. Então, pega sua Bíblia, se acomode em um lugar tranquilo e prepare o coração para uma experiência que pode transformar sua vida. Vamos juntos, aprendizes, descobrir como o jejum pode nos aproximar ainda mais de Deus. Aprendizes, vamos começar pelo essencial. O que é realmente o jejum? Muitos pensam que jejuar é apenas deixar de comer, mas essa prática vai muito além disso. O jejum é uma pausa intencional nas demandas do corpo e da mente, uma escolha consciente de se desconectar do excesso e das distrações do mundo para se conectar com aquilo que é mais importante: a presença de Deus. Essa prática é um convite divino para focarmos no espiritual e renovarmos nossa dependência total de Deus. É um momento para relembrar que nossa força, sustento e propósito não vêm apenas do que consumimos ou fazemos, mas de uma fonte maior, que é o próprio Senhor. Jesus nos deu um exemplo profundo disso. Antes de iniciar seu ministério e enfrentar as tentações no deserto, ele jejuou por 40 dias. Essa experiência, relatada nos Evangelhos, nos mostra que o jejum não é apenas uma preparação, mas também uma forma de ganhar força espiritual, clareza nas decisões e uma comunhão mais profunda com o Pai. No Evangelho de Mateus, Jesus nos ensina algo fundamental sobre essa prática. Quando jejuarem, não fiquem com cara triste para mostrar aos outros que estão jejuando. Mateus capítulo 6, versículo 16. O que Jesus quer dizer aqui é que o jejum não deve ser um ato para impressionar os outros ou para receber elogios. Ele nos ensina que o jejum é algo íntimo e pessoal, uma conversa entre o seu coração e o coração de Deus. Não é sobre aparência ou reconhecimento humano, mas sobre buscar uma conexão genuína e profunda com o Criador. Então, aprendizes, o jejum é mais do que um simples ato de abstinência. É uma jornada espiritual que nos convida a priorizar o eterno acima do passageiro, a nos fortalecer na fé e a realinhar nossos desejos ao propósito divino. Aprendizes, o jejum é uma prática tão antiga quanto a própria fé. Desde os tempos bíblicos, ele tem sido uma ferramenta poderosa para aqueles que buscam se aproximar de Deus, purificar suas almas e encontrar direção espiritual. Muitos grandes líderes e personagens da história espiritual encontraram no jejum um caminho para renovar sua fé e receber orientação divina. Um exemplo marcante é o do profeta Daniel. Ele jejuou por 3 semanas, abstendo-se de alimentos desejáveis, enquanto buscava entendimento e clareza em meio a um período desafiador. Essa história, registrada em Daniel 10, nos mostra que o jejum não é apenas uma demonstração de devoção, mas uma forma de abrir nossos corações e mentes para ouvir a voz de Deus de maneira mais clara e profunda. Outro exemplo inspirador é Martinho Lutero, um dos reformadores mais influentes da Igreja.
Lutero frequentemente jejuava como uma maneira de se concentrar na meditação das Escrituras e na oração, especialmente em momentos decisivos. Para ele, o jejum era uma prática que ajudava a trazer paz interior e clareza espiritual em meio às tempestades da vida. O jejum também é mencionado em várias ocasiões ao longo da Bíblia, mostrando sua importância em contextos comunitários e individuais. A rainha Esther, por exemplo, proclamou um jejum coletivo para buscar proteção e intervenção divina em um momento de grande perigo para o povo judeu. Esse gesto de fé mobilizou uma nação inteira e resultou em um desfecho milagroso. Mas por que o jejum é tão poderoso? Porque ele nos desafia a sair da zona de conforto e a reconhecer que dependemos completamente de Deus. Em um mundo onde estamos sempre correndo atrás de mais, o jejum nos ensina a desacelerar, a refletir sobre o que é verdadeiramente essencial e a priorizar o eterno sobre o passageiro. E você, aprendiz, já pensou como seria dedicar um tempo especial assim para o Senhor? Imagine o que Deus poderia revelar a você em um momento de entrega tão profundo. Talvez hoje seja o dia de dar esse passo e experimentar como o jejum pode transformar sua vida espiritual. Se você nunca jejuou antes, aprendizes, não se preocupe. O jejum é uma prática que pode ser adaptada à sua realidade e, com um passo de cada vez, você pode incorporá-lo à sua vida espiritual de forma significativa. Para começar, o mais importante é a intenção do seu coração, e não a duração ou a dificuldade do jejum. Experimente algo simples, como pular uma refeição. Dedique esse tempo que seria usado para comer a orar, meditar nas Escrituras ou refletir sobre as mensagens que Deus tem colocado no seu coração. Isso pode parecer um pequeno ato, mas a transformação espiritual começa com gestos de entrega genuína. Além disso, é essencial ter um propósito claro para o seu jejum. Pergunte a si mesmo: o que quero oferecer a Deus através dessa prática? Estou buscando respostas, força, ou simplesmente um tempo mais profundo na presença dele? Quando alinhamos nossas intenções com a vontade de Deus, o jejum se torna uma oferta poderosa e cheia de significado. Outra ideia é jejuar em comunidade. Convide um amigo, um grupo da sua igreja ou até mesmo sua família para participar dessa jornada com você. Jejuar em grupo não apenas fortalece os laços entre vocês, mas também oferece encorajamento mútuo, especialmente nos momentos mais desafiadores. Compartilhar experiências e orações pode tornar o jejum uma vivência ainda mais rica e edificante. E lembre-se, o jejum não precisa ser apenas sobre a ausência de comida. Existem diferentes formas de jejuar que também podem ser significativas. Você pode escolher se abster de algo que consome muito do seu tempo, como redes sociais ou entretenimento, e usar esse período para se conectar mais profundamente com Deus. Por fim, planeje seu jejum com oração. Peça a Deus que direcione seus passos, renove sua força e revele o que Ele deseja que você aprenda durante essa jornada. O jejum, quando feito com o coração sincero e dependente de Deus, é uma prática transformadora que pode abrir caminhos espirituais e renovar sua fé de forma extraordinária. Agora, atenção, aprendizes. Durante o jejum, há algo extremamente importante que você nunca deve fazer, e Jesus nos dá um conselho valioso sobre isso em Mateus capítulo 6, versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, pois eles desfiguram seus rostos para parecer aos outros que estão jejuando. Mas o que isso realmente significa para nós no dia a dia? O que Jesus está nos ensinando aqui? Ele nos alerta contra uma prática muito comum, que é usar o jejum como uma forma de ostentação espiritual. Em outras palavras, nunca devemos transformar o jejum em um espetáculo para os outros. O objetivo do jejum não é chamar a atenção das pessoas para o que estamos fazendo ou parecer mais piedosos do que realmente somos. Em vez disso, é uma oportunidade de buscar a Deus com um coração sincero e uma atitude de humildade.
Jesus nos desafia a praticar o jejum em segredo, sem fanfarra ou disfarces dramáticos. Ele nos pede para que, ao invés de desfigurar o rosto e demonstrar sofrimento para que os outros vejam, nos concentremos na nossa relação pessoal com Ele. O jejum é um momento de intimidade com Deus, um período onde podemos nos afastar das distrações do mundo e dedicar nossa atenção e energia à oração, à reflexão e à renovação espiritual. Não se trata de uma performance pública, mas de um profundo compromisso interno. Lembre-se, o valor do jejum não está no que os outros veem, mas no que Deus vê em seu coração. Como diz em Mateus capítulo 6 versículo 18, não se mostrem aos outros como jejuadores, mas o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O foco está em cultivar uma fé genuína e buscar a transformação interior, não a aprovação ou reconhecimento dos outros. Assim, no jejum, buscamos mais a Deus e menos a aprovação alheia. Este é o verdadeiro espírito do jejum, um tempo de reflexão pessoal, de crescimento espiritual e, mais importante, de maior proximidade com Deus. Eu sei que vivemos em um mundo repleto de distrações, aprendizes. Cada vez mais, somos bombardeados por estímulos que nos afastam do que realmente importa. O ritmo acelerado da vida moderna, com suas demandas constantes e as pressões externas, muitas vezes nos fazem perder o foco naquilo que é essencial, a presença de Deus em nossas vidas. Mas, é justamente nesse cenário caótico que o jejum se torna uma ferramenta poderosa de renovação espiritual. O jejum nos oferece a oportunidade de apertar o botão de pausa em nossa rotina, um momento de silêncio e reflexão. Ao abster-se temporariamente de certos alimentos ou atividades, criamos espaço para estar mais próximos de Deus, sem as distrações que normalmente dominam nossa atenção. Nesse tempo de introspecção, podemos retornar ao nosso centro espiritual e relembrar o que verdadeiramente tem valor, nossa conexão com o Criador. Pergunte a si mesmo: o que eu posso oferecer a Deus através do jejum? Como essa prática pode me ajudar a crescer espiritualmente? Essas perguntas são essenciais, pois nos ajudam a focar no propósito do jejum, que não é apenas a abstenção, mas uma entrega consciente de algo que amamos ou valorizamos, como um ato de devoção e sacrifício. O jejum é uma maneira de dizer o não às coisas do mundo para dizer sim a Deus. Ao refletir sobre essas questões, você começa a perceber como o jejum não é apenas um exercício físico ou ritual, mas um caminho de transformação interior. Ele nos desafia a olhar para nossas prioridades, avaliar o que tem tomado o lugar de Deus em nossas vidas, e a redefinir nosso compromisso com Ele. É um momento de purificação, onde podemos deixar de lado aquilo que nos sobrecarrega e nos abrir para a direção e o propósito divinos. Essas reflexões podem transformar o jejum em algo muito mais profundo e significativo do que apenas um sacrifício temporário. Ele se torna uma experiência poderosa de renovação da sua fé, onde você não apenas se abstém de algo, mas se aproxima de Deus, permitindo que Ele fale ao seu coração e o conduza a um novo nível de intimidade e devoção. Então, aprendizes, como foi essa jornada até aqui? O que acharam de tudo o que discutimos sobre o jejum e sua importância na nossa caminhada espiritual? Quero saber a opinião de cada um de vocês. Já praticaram o jejum antes? Como foi essa experiência para vocês? Quais foram os desafios que enfrentaram e as lições que aprenderam? Deixem seus comentários abaixo, porque eu realmente desejo saber como esse tema impactou a sua vida. E se você se sentiu inspirado por este vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e mostrar seu apoio. Isso ajuda a espalhar essa mensagem de fé e crescimento espiritual para mais pessoas. Compartilhe com outros aprendizes que também podem se beneficiar dessa reflexão sobre o jejum. Quanto mais aprendemos juntos, mais crescemos como comunidade. E claro, para não perder nenhum conteúdo que vai enriquecer sua jornada com Deus, inscreva-se no canal O Livro do Aprendiz. Aqui,
Estamos sempre buscando trazer mensagens que nos aproximam mais de Deus e nos ajudam a viver com mais propósito e espiritualidade. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, ilumine seus passos e o guie em sua jornada espiritual. Que, a cada dia, você se torne mais forte na fé e mais próximo dele. Nos vemos no próximo vídeo, aprendizes. Até lá!